Olá, meu amigo concurseiro. Olá, meu amigo aluno do exemplo. Hoje estamos aqui, eu sou o professor Emerson Castro. Nós vamos falar sobre uma parte bem interessante, uma parte básica da matemática. A gente percebe em sala de aula que os alunos, os candidatos, os concurseiros de uma forma geral, têm muita dificuldade em matemática, mas muitas das vezes não é porque não sabe o conteúdo, é porque não tem conhecimento dos básicos de matemática. Falta saber somar, multiplicar, subtrair, dividir corretamente, somar frações, potenciação, MMC, MDC, conhecimentos básicos. Às vezes, quer se aprender matemática, progressão aritmética, progressão geométrica, geometria, equações no segundo grau e por aí vai. Mas não se sabe as operações básicas da matemática. Conhecimentos fundamentais, que são essenciais para que você consiga ter um bom aproveitamento nesta disciplina. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Preste muita atenção, fique atento. Bem, nós vamos começar falando, meu amigo, sobre expressões numéricas. Mas, Emerson, isso aí é muito bobo. Exatamente. A aula hoje é exatamente essa. É bem boba mesmo. É para aquele candidato que tem dificuldade. É para aquele candidato que, às vezes, está diante de uma questão e falta algum detalhe ou outro para ele acertar. Falta um sinal, porque ele errou o jogo de sinal. Coisa desse tipo. Tá certo? Vamos lá então, aqui eu coloco para você um exemplo de expressão numérica. Geralmente a expressão numérica é marcada por parênteses, colchetes e chaves. Aqui nós não temos chaves, mas poderia ter, por exemplo, uma chave aqui e uma chave aqui, tá certo? Também é uma expressão numérica. Não precisa ter todos, basta que tenha algum deles aí e basta que se faça uma mistura de operações. Aqui você observa que tem multiplicação, tem divisão, tem soma, tem multiplicação novamente. Então aí nós estamos diante de uma expressão numérica, tá certo? Operações fundamentais, nós teremos aí potências e radicais, multiplicação e divisão, e adição e subtração. Então vejamos aí, como é que nós devemos proceder com as operações fundamentais? Nós devemos resolver as potências e radicais, depois multiplicação e divisão. Mas, Emerson, e se aparecer um número envolvido em uma multiplicação e em uma divisão? Tipo assim. E agora, professor, o que eu faço? Este número 2 está envolvido em uma divisão e em uma multiplicação. Olha o que diz aqui, ó. Devemos fazer na ordem em que se apresentarem. Ou seja, primeiro eu resolvo, neste caso aqui do meu exemplo, 4 dividido por 2, que dá 2. Depois eu faço 2 vezes 3, que dá 6, ok? Então isso aqui é uma espécie de hierarquia entre as propriedades, entre as operações. Primeiro, resolvo potências e radicais. Depois, multiplicações e divisões. Devemos fazer na ordem em que se apresentarem. E por último, adição e subtração. Mas, Emerson, quando for adição e subtração, vamos observar aqui o que vai acontecer então. Será que tem ordem, Emerson? Será que tanto faz? Vamos diretamente para um exemplo para verificarmos. 3 mais 2 menos 1. Vamos fazer na ordem? 3 mais 2, 5 menos 1, 4. E se fosse 3, 2 menos 1 dá 1. 3 mais 1 também daria 4. Então veja que aqui não importa a ordem que você vai fazer, sempre vai dar o mesmo resultado. Beleza? Tranquilo? Então dentro da hierarquia, primeiro eu faço potências e radicais, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Lembrando que na multiplicação e divisão nós devemos fazer na ordem em que se apresentarem. Foi mostrado aqui. Adição e subtração, tanto faz a ordem. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente? Observemos então o próximo slide. Aqui nós vamos falar agora de jogo de sinal. Mas, Emerson, jogo de sinal é coisa lá da quinta série, sexto ano, sétimo ano.
quarto ano, é isso mesmo, esse é o objetivo, é para resgatar aquele meu amigo que está parado há algum tempo de estudar, é aquele meu amigo que sempre teve dificuldade em matemática, sempre teve vergonha de perguntar para o professor dentro de sala de aula, porque achava que era bobagem e que iam rir dele. Aqui você não precisa disso, você pode assistir o seu vídeo quantas vezes você quiser, ok? Jogo de sinal, adição e subtração. O que implica então essa questão do jogo de sinal? Eu não sei o que fazer, às vezes tem que somar, às vezes tem que subtrair, às vezes tem que colocar o sinal do maior, às vezes mais com menos dá não sei quanto, é isso que a gente vai falar agora. Então primeiro nós temos o primeiro caso que seria adição e subtração, tá certo? Como proceder? Quando os sinais forem iguais, nós devemos somar e conservar o sinal. Quando os sinais forem iguais, nós devemos somar e conservar o sinal. Exemplo, aqui ó, não tem sinal, mas você sabe que quando não tem antes do número, é o sinal de mais, de positivo. Então aqui nós temos mais 4 com mais 4, sinais iguais. Devemos então somar e conservar o sinal. Veja o resultado. Nós somamos e conservamos o sinal de mais. Sinais iguais ainda. Ó, sinais iguais, o sinal de menos e o sinal de menos. Soma, mas Emerson, aí é menos e menos, não tem que fazer uma subtração? Não, a regra diz que quando os sinais são iguais, nós devemos somar e conservar o sinal. Sinais iguais, aí você faz de conta que eles não existem primeiro. Aí você soma 5 mais 5, 10. E aí depois você faz o quê? Conserva o sinal. Soma e conserva o sinal. 5 mais 5, 10. Agora vamos conservar o sinal. Observa, ó. Ok? Beleza? Como era menos, continuou menos. Tranquilo? Beleza? Continuando. E quando os sinais forem diferentes, nós devemos subtrair e colocar o sinal do maior no resultado. Então você subtrai e coloca o sinal do maior no resultado. Como assim? Veja, ó, aqui eu tenho um sinal de mais e aqui eu tenho um sinal de menos. Então eu esqueço os dois e faço a conta. De que? Subtração. 5 menos 3, 2. E agora? Agora nós vamos colocar o sinal do maior. Quem é maior? 5 ou 3? É lógico, né? Que é o 5. Então quem é que está o sinal do 5? O sinal do 5 é positivo. Então eu coloco aqui o sinal de mais. Por isso, 5 menos 3 é igual a 2. Esse aí, tranquilo, né? Mais um outro exemplo. Também parecido, só que agora eu inverti. Aqui é menos e aqui é mais. Sinais continuam sendo diferentes. Você deve subtrair e colocar o sinal do maior. Não se deixe levar pelo sinal que está no meio. Esqueça ele. Já que são diferentes, esqueça. Faça a subtração. 5 menos 3 daria 2. 5 menos 3 daria 2. Mas nós devemos colocar o sinal do maior no resultado. O maior é o 5. E agora o 5 é negativo, portanto aparece ali o sinal de menos. Ok? Beleza? Vamos recapitular. Sinais iguais, ó, positivo. Ó, positivo aqui, por que foi positivo? Porque era mais e mais. Por que aqui com os sinais iguais é negativo? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Aqui era positivo e positivo, ficou positivo. Negativo com negativo ficou negativo, porque sinais são iguais. Não pode confundir com isso que vai ser dito aqui embaixo, ok? Quando os sinais são diferentes, subtrai, e coloca o sinal do maior. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Tá aqui, ó, os dois primeiros exemplos. Soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, você subtrai e coloca o sinal do maior. São esses outros dois. Sinais diferentes, você subtrai e coloca o sinal do maior. Beleza? Tranquilo? Adição e subtração, fechamos, né? Vamos em frente. Multiplicação e divisão. É muito mais fácil quando é multiplicação e divisão. Quando os sinais são iguais, você faz a conta e coloca o resultado positivo. Quando os sinais são diferentes, você faz o cálculo ou de multiplicação ou de divisão e coloca como resultado o negativo. Ok? Beleza?
Aqui, ó, observa, sinal positivo, sinais então iguais, resultado positivo. Faz a operação, obviamente, 4 vezes 3, 12, como é mais e mais, coloca mais. E aqui, faz a operação, 4 vezes 3, 12, como os sinais são iguais, ó, observa, sinais iguais, resposta também positiva. Você pode gravar também assim, como muita gente grava, mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais. Só vai dar negativo a resposta quando os sinais forem diferentes, ou seja, um positivo e um negativo. Um negativo e um positivo. Ok? Beleza? Então vamos recapitular. Sinais iguais na multiplicação e divisão. Resultado é positivo. Ó. 4 vezes 3, 12. Menos 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 4 vezes menos 3, perdão, 12. Resposta positiva. Ok? Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Aqui eu coloquei um exemplo com 2 sinais iguais de mais, com 2 sinais iguais de menos. E quando os sinais forem diferentes? Quando os sinais forem diferentes, a resposta sempre vai ser negativa. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Não confunde aqui. Mas Emerson, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Por que deu menos? Porque aqui é outra regra. É aí onde os candidatos fazem confusão. Emerson, aqui não é menos com menos? Não tem que dar mais? Isso aqui, ó, é uma operação de quê? De subtração. A regra é outra. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos com menos só vai dar mais, só vai dar positivo quando for na multiplicação ou na divisão. Beleza? Tranquilo? Ok? Vamos em frente. Agora nós iremos resolver essa expressão para colocar em prática o que nós acabamos de falar, ok? Vejamos. Primeiro você deve fazer o quê? Primeiro você faz os parênteses. Foi dito isso lá no início. Depois você faz os colchetes. Eu vou colocar aqui, tá certo? Só para você lembrar que ela também existe. As chaves, não é isso? Primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Portanto, o 10, como está nas chaves, eu vou deixá-lo. Vezes o 30 está no colchete, eu também vou deixá-lo. E eu vou resolver o parêntese, tá certo? Observa, aqui nós temos 3 mais 4 vezes 3. 3 mais 4, 7, vezes 3, 21. É isso? É isso, meu amigo? Eu sei que você está dizendo aí que não, porque você entendeu o que eu falei. A hierarquia não é essa. A hierarquia das operações diz o quê? Primeiro você faz a multiplicação e divisão, depois a soma e subtração, certo? Nós temos então 2 hierarquias aí. Hierarquia dos símbolos, primeiro parêntese, depois colchete, depois chaves, tá certo? E hierarquia das operações, primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então isso aqui está errado, não é verdade? Eu tenho certeza que você plotou esse erro, não é assim que se faz. É 4 vezes 3 primeiramente, que dá 12. 3 mais 12 dá 15. Repetindo, 4 vezes 3, 12. 3 mais 12, 15. Ok? Repete o resto. Mais 15. Fecha o colchete, fecha a chave. Ok? Vamos em frente? Continua aqui com o 10. Por que o 10 continua? Porque ele está nas chaves, ele é o último. 10 vezes. Agora eu posso fazer o que está dentro do colchete e acabar com o colchete. Emerson, eu vou fazer primeiro quem? 15 mais 15 ou 30 dividido por 15? Primeiro a gente vai fazer 30 dividido por 15. E você sabe que 30 dividido por 15 dá 2, certo? E 2 mais 15 vai fornecer para a gente quanto? 17.
Acabou o colchete, ficaram só as chaves. 10 vezes 17, 170. Então essa questãozinha aqui, esse meu pequeno exemplo foi para poder a gente recapitular tudo que nós falamos até agora. Vamos voltar a fita? Vamos lá? Primeiro, faz o quê? Parêntese, depois colchete, depois chaves. Fizemos isso. Dentro da hierarquia das operações, primeiro, potenciação e radicais, depois, multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Tranquilo? Beleza? Vamos em frente, então. Vamos ver o que tem para nós no próximo slide. No próximo slide está dizendo aqui: potenciação é uma forma de expressar várias multiplicações de números iguais. Beleza? Está aqui, ó. Lê-se da seguinte forma: 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira. Onde o 2, ó, chamamos o número de baixo de base. Chamamos o número de baixo de base, ou seja, o 2 aqui é a base. E o de cima nós chamamos de expoente. Então aqui a base é 2 e o expoente é 3. Lê-se 2 elevado à terceira potência. Quando é 3, a gente tem mania também de chamar de cubo. Então é 2 elevado ao cubo. E como é que eu resolvo? A base vai se repetir multiplicando quantas vezes for o número no expoente. Portanto, aqui como o número é 3, a base fica 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. E não como muitas vezes a gente vê por aí. O candidato diz que 2 à terceira é igual a 6. Por que ele falou isso? Porque o que é 2 à terceira? Na cabeça dele, é 2 vezes 3. Não é isso, meu amigo. Não é isso, pelo amor de Deus. 2 à terceira não é 6. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. Ok? O expoente representa quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Então, mais um exemplo aqui para ver se você entendeu. 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado ao quadrado. A gente chama assim também quando é o 2. Quadrado. Ah, Emerson, 3 ao quadrado é 6. Por quê? 3 vezes 2 é 6. Pelo amor de Deus. Não fala assim. Não fala isso. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Que vai dar 9. Ok? Beleza? Por que isso? Porque o expoente é 2. Então, o número 3 tem que se multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. Que dá 9. Beleza? Algumas regrinhas. Todo número elevado a 0 é igual a 1. O número elevado a 1 é igual a ele próprio. O número 1 elevado a qualquer outro é igual a ele mesmo. 1 elevado a 1 milhão, 1. 1 elevado a 1000, 1. 1 elevado a 10, 1. 0 de expoente, resultado 1. 1 de expoente, resultado próprio número. O 1 elevado a qualquer expoente dá 1. O 0 elevado a qualquer expoente dá 0. Por quê? 0 vezes 0 vezes 0, quantas vezes seja, vai dar sempre 0. Ok? Todo número elevado a 0, 1. Todo número elevado a 1, ele mesmo. O 1 elevado a qualquer coisa é 1. O 0 elevado a qualquer coisa é 0. Mas, quando o número for negativo, ó, e o expoente for par, número negativo na base e o expoente par. Resposta é positiva. Número negativo elevado ao expoente par. Resposta positiva. Ó. Se A menos A elevado a N é positivo. Se N é par. Como assim, professor? Observe. Menos 2 ao quadrado. Quanto é que dá, Emerson? Menos 2 ao quadrado. Eu já sei que é positivo. Apesar de não precisar colocar o sinal de mais antes do número, eu vou colocar para você aqui. E agora é só fazer 2 ao quadrado. 4. Mas, Emerson, por que é positivo? Da onde o cara que inventou essa regra
tirou isso. Em que ele se baseou? É simples, ó. O que é elevar ao quadrado? É o número por ele mesmo multiplicado, não é isso? Ou seja, ele vezes ele mesmo 2 vezes. Então fica menos 2 vezes menos 2. E você acabou de aprender jogo de sinal comigo, não foi? Menos com menos na multiplicação, resposta dá mais. Beleza, isso. Isso vai acontecer sempre que o n for par. E quando o n for ímpar, a resposta vai dar o quê? Negativa, ok? Quando for par, resposta positiva. Tá aqui a explicação. E por que se quando for ímpar vai dar negativo? Vamos lá. Vou tirar aqui e vou fazer ficar ímpar. Elevado à terceira ou ao cubo. Aqui vai dar menos 8. Mas por que, Hermes? Só porque está dizendo aqui? Não, porque ó, aí teria mais um aqui, ó. Vezes outro menos 2. Seriam 3 vezes. Menos com menos mais na multiplicação, mais com menos, menos. Ok? Tá explicado então? Tranquilo? Número negativo elevado a expoente par, resposta positiva. Número negativo elevado a expoente ímpar, resposta negativa. Ok? Beleza? Vamos em frente. Algumas propriedades de potenciação aqui para você. Propriedade da potenciação. O que é que eu quero dizer aqui no primeiro? Letra A. Produto de potências de mesma base, né? Quando fala isso é autoexplicativo. Por quê? Produto, ó, produto de potências. Isso aqui, ó, é uma potência. Isso aqui é uma potência. Então, é o produto de potências de mesma base, né? Base é o que fica embaixo. Expoente é o que fica em cima. Beleza? O que é que nós devemos fazer? Como proceder quando isso acontecer? Nós devemos conservar a base e somar os expoentes. Emerson, como assim? Imagina que na tua prova esteja escrito lá 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quinta potência. Emerson, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Você pode fazer 2 ao quadrado, que é 4, não é isso? E 2 à quinta potência, que dá quanto? Ó, 2, 4, 8, 16, 32. Ah, 4 vezes 32. Beleza, vai resolver o problema. O problema todo é que às vezes o autor não quer isso. Ele quer que você deixe em forma de potência. E aí, como é que você vai proceder? Conserva as bases, por quê? Porque elas são iguais. E faz o que com os expoentes? Soma 2 mais 5, que vai dar então 2 elevado à sétima. Muitas das vezes nem precisa resolver aquilo, só precisa deixar em forma de potência, que é o que nós vamos fazer aqui, ok? Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Eu sei que você, obviamente, já sacou o que é para fazer. Obviamente, se quando é multiplicação, soma. Quando é divisão, você deve subtrair. Não é verdade? E é isso mesmo. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. É lógico que o A tem que ser diferente de zero. Não é verdade? Tranquilo? Então aqui, ó, você já sabe, eu fiz o exemplo para a multiplicação, raciocina para o exemplo da divisão da seguinte forma, então. 2 elevado à terceira, por exemplo. Vamos lá. 2 elevado à terceira dividido por 2. E aí, Emerson, quanto é que dá? Veja, divisão de potências de mesma base. O que você vai fazer? Conserva a base e vai subtrair os expoentes. Expoente 3, expoente 1. Não tem nada, é a mesma coisa que 1. 3 menos 1, 2. Então, 2 ao quadrado. Tá? É óbvio que dá 4, mas eu não vou colocar ainda. Tranquilo até aí? Beleza? Então, fizemos a multiplicação de potências de mesma base. Falamos agora da divisão de potência de mesma base. Vamos agora para potência de potência. Ó, por que potência de potência? Aqui nós temos uma potência e fora outra potência. Então, potência de potência. O que você faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 ao quadrado
a terceira vai ficar como então? 2 elevado à sexta, ok? Porque 2 vezes 3 dá 6, ok? Tranquilo? Pessoal, um detalhe que eu queria que você percebesse aqui, que é interessante. Quando tem o parêntese, é assim. Mas, Emerson, eu já vi em livro assim, ó. E aí, professor, como é que a gente faz quando não tiver o parêntese? Cai muito isso em provas de concurso militar, por exemplo, tá certo? 2 ao quadrado à terceira. Emerson, não é a mesma coisa? Aqui tem uma potência. Aqui tem esta potência com o parêntese. Aqui tem uma primeira potência sem o parêntese. E aí, Emerson, como é que a gente faz? Você vai conservar a base e você vai elevar as potências de cima. Você vai resolver o cálculo das potências de cima. Ou seja, quanto é 2 à terceira? 8. Então, é 2 elevado à oitava. Olha a diferença, meu amigo. Ó, quando tem o parêntese, é a potência de potência padrão, tradicional. Você multiplica os expoentes. Beleza? Mas quando não tem, você deve elevar, resolver as potências que estão aqui em cima, ó. 2 à terceira, 8, então 2 à oitava. Muita atenção, muito cuidado para isso aqui, ok? Beleza? Vamos lá? E aqui, o que nós temos? Produto de potências de mesmo expoente. Produto de potências de mesmo expoente. O que você vai fazer? Você pode desmembrar isso daí. Ao invés de ficar todo junto, ó, A vezes B vezes C elevado a M, você pode fazer A elevado a M vezes B elevado a M vezes C elevado a M. Ok? E por último, divisão de potências de mesmo expoente. Você tem aqui uma divisão, ó, e o expoente é o mesmo para ambos, tanto para o numerador quanto para o denominador. E aí você pode separar, você pode desmembrar, fazer A elevado a N e B elevado a N. Mas, Emerson, eu vou precisar disso? Às vezes tem questões que você necessita disso aí, ok? Beleza? Vamos em frente então, vamos ver o que nos aguarda na próxima tela. Olha aí, interessante agora porque nós vamos realizar uma espécie de exercício de fixação para você memorizar isso, massificar na sua cabeça. Observe aqui, ó, potência de potência, não é isso? Você faz o quê? Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6, tá certo? Ah, Emerson, quanto é que dá? Dá 64, mas o nosso objetivo é chegar somente na potência final, ok? Não colocar o resultado. Tranquilo? Beleza? Por que dá 64? O que é 2 à sexta? É 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, não é isso? 6 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ok? Beleza? Bem, vamos lá então. Aqui, o que vai acontecer bem aqui? Multiplicação de potências de mesma base. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Multiplicação, você conserva a base e soma os expoentes. Então, você vai ter 5 somado com menos 3 somado com 2. E aí, você vai ter o quê? 2 mais com menos, ó. Emerson, por que mais com menos é regra de multiplicação? Aqui do lado é como se existisse um sinal de multiplicação, tá? Então, é 5 mais vezes menos 3. É como se fosse assim, tá certo? Então, você vai fazer o quê? Mais com menos, que vai dar menos. 5 menos 3 dá 2, mais 2, 4. 2 a 4, tá? Tranquilo? Primeiro exemplo, potência de potência. Conserva a base, multiplica as potências, os expoentes. Já tinha feito esse mesmo exemplo na tela anterior, você lembra bem. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. E aqui? Ah, Emerson, é muito fácil esse. Por que tu colocou isso aí? Observa. Nós chegamos a fazer ainda há pouco esse aqui, ó. Base negativa
expoente par. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. Beleza? Fizemos isso ainda há pouco. Então, Emerson, aqui também vai dar 4. Negativo. Aqui vai dar menos 4. Simplesmente porque aqui não tem o parêntese. Emerson, que diferença é essa? É assim, ó. Observa. Aqui é como se fosse assim. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais. Já tinha falado isso para você anteriormente. Aqui é como se fosse assim, ó. Menos 2 vezes 2. Não é o menos 2 que está elevado ao quadrado. É só o 2. Então, é menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Menos com mais dá menos, então, menos 4. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, vejam, ó, mais uma diferença. Ainda há pouco eu te mostrei a diferença disso aqui, não é verdade? Disso aqui sem o parênteses. Vamos relembrar? Se fosse 2 ao quadrado, a terceira, quanto é que ficaria? 2 à sexta? Negativo. Seria 2 à oitava. Falamos isso na tela anterior, não foi? 2 à terceira que dá 8. São diferentes também, não é verdade? Assim como aqui, tá? Então, por isso que nós colocamos aí para você lembrar deste detalhe. Tendo o parêntese, a regra é válida. Não tendo, ela não é válida. Ok? E aqui, divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ah, Emerson, então fica assim, não é verdade? Não, não fica assim. Porque aqui embaixo já era negativo. Então, fica assim. Tá certo? 2 daqui de cima, menos da regra. Que regra? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Subtrai, ó. Subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? Um deles é o 2 e o outro é o menos 2. Então, você tem que subtrair. Só que menos com menos dá mais 3 elevado à quarta. Ok, pessoal? Beleza? Então, tá aqui o resultado desse cara. Tranquilo? Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Potência de mesma base, multiplicando, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. E aqui, um exemplozinho para a gente poder lembrar, não é verdade? Com o parêntese, o resultado é positivo, sem o parêntese, o resultado será negativo. Tranquilo? Beleza? Vamos em frente. Múltiplos e divisores. Múltiplo de um número é o produto desse número por um número natural qualquer. Emerson, múltiplos e divisores, é bacana estudar isso? É interessante nos conhecimentos básicos? É interessante porque nós vamos falar também já de frações. E em frações vamos precisar saber disso daqui. Então, múltiplo de um número é o produto desse número por um número natural qualquer. É só olhar, lembrar da tabuada, né? A famosa tabuada. Quem é a tabuada que está lá no 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e por aí vai. Por que isso? Porque 5 vezes 0, 0. Aí ele aparece aqui. 5 vezes 1, 5. Aí ele aparece aqui. E por aí vai. Tranquilo? Beleza? Colocamos aqui também os múltiplos de 3, ó. 0, 3, 6, 9. Sempre começa pelo 0 quando se tratar de múltiplos. E aqui, divisores. Um número só é divisor de outro quando o divide exatamente, tá? Quando o divide exatamente. Então, ó, o 1 é divisor do 8, por quê? Porque o 8 divide ele exatamente. 8 dividido por 1, 8. Por que o 2 é divisor do 8? Porque 8 dividido por 2, 4. Exatamente. 8 por 4, 2. E 8 por 8, 1. Emerson, acabou? Acabou. Observa a diferença. Aqui, no múltiplo, o conjunto é infinito. Aqui o conjunto é finito. Aqui o 0 sempre é múltiplo de qualquer número. Aqui não tem 0. Aqui é o 1 que é divisor de qualquer número. Tranquilo? Beleza? E, obviamente, todo número é múltiplo de si mesmo. E, obviamente, todo número é divisor de si mesmo. O que é que você pode concluir daí também? É interessante.
Toda vez que A for múltiplo de B, obviamente B será divisor de A, ok? Como assim? Veja, ó, bem aqui. O 1 é divisor do 8, mas o 8 é o que do 1? Múltiplo, tá certo? Múltiplo. Múltiplo é aquele que, ó, produto desse número por um número natural qualquer. Então, se A é múltiplo de B, B é divisor de A. 8 é divisor de 1 e 8 é múltiplo de 1 e 1 é divisor de 8. 21 é múltiplo de 1 e 1 é divisor de 21. Tranquilo? Beleza? Vamos em frente.